Vamos modificar o programa de sorteador de números mais uma vez, para dessa vez a gente verificar novas estruturas. O while, que é uma estrutura de repetição, o for each, que é outra estrutura de repetição. Então eles basicamente têm a mesma funcionalidade do for, só que eles funcionam de uma maneira um pouquinho diferente. E a gente vai ver também como transformar um array em uma string usando a função implode. Então, esses são os três assuntos que a gente vai falar agora no vídeo. E vamos modificar o sorteador para a gente poder mostrar como é que funciona cada um deles. Então vamos começar pelo for each. O for each, ele também é um laço de repetição e ele funciona da seguinte forma. Para cada elemento que existe dentro do array, ele executa o bloco de código do laço. Então, por exemplo, aqui a gente tem um array, listas sorteados. Aquele primeiro for que a gente faz, depois de criar o array, a gente está sorteando um número aleatório e adicionando no array de sorteados. Então, ao final desse for, a gente vai ter todos os números sorteados dentro desse array. E aí a gente pode usar o for each, ou seja, para cada elemento do array lista sorteados, as sorteado, e a gente tem um bloco de código que vai ser executado. Então, vamos ler isso daqui de novo para entender melhor o que isso daqui faz. Esse daqui é o array que eu estou passando para esse for each, então eu vou percorrer esse array. Para cada valor dentro desse array, eu vou colocar dentro da variável sorteado. Só que a gente faz isso valor por valor, um de cada vez. E aí, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar um echo, só para dar um exemplo. Sorteado. Opa. Então, vamos ver primeiro o efeito prático disso? Então, olha só, a gente sabe que quando o usuário enviar os dados com o método post, a gente vai executar esse código aqui. E aí a gente vai ler os valores que o usuário digitou, mínimo, máximo, quantidade, vai criar um array lista de sorteados, vai fazer esse for para preencher esse array com todos os números sorteados, e depois a gente vai chegar nesse for each. E aí, para cada valor dentro desse array, a gente vai dar um echo naquele valor que foi sorteado, naquele valor que está dentro do array. Então, vamos fazer isso aqui, eu vou colocar 1,66 e está aqui, ó. Os valores estão aqui. Repare que eles ficaram muito juntos, muito colados. Então, vamos dar um echo e colocar esse valor sorteado em uma tag P. Vamos atualizar aqui para enviar de novo, reenviar. Tá lá, 27, 52, 52, 35, 41 e 20. Então, esse for each está funcionando, porque chega aqui nesse momento, a gente está dando o echo e está aparecendo ali os valores. Aparecem os mesmos valores lá no final, então é 27, 52, 52, 27, 52, 52, 35, 41, 20, 35, 41, 20. Então a gente está acessando o mesmo array aqui nesse for each e lá embaixo naquele for, que a gente já estava usando antes. Só que repare que aqui no for each, a gente não precisou acessar a posição do array. Lá embaixo no for, a gente estava acessando a posição do array seguindo o valor do i. Quando o i era 0, a gente acessava a posição 0 do array. Quando o i era 1, a gente acessa a posição 1 do array e assim sucessivamente. Aqui no for each não, ele tem essa facilidade para a gente. A gente não precisa ficar controlando em qual posição do array a gente quer mostrar, a gente quer acessar. A gente simplesmente diz o seguinte, ó, para cada valor desse lista sorteados, coloca dentro de uma variável sorteado e aí faz o que tem para ser feito aqui dentro do for each. Então, vamos fazer aquilo de sempre, né? Vamos tirar um print desse pedaço de código aqui e vamos analisar no nosso quadro. Tirei o print, vamos lá no quadro, deixar ele aqui no cantinho. E aí é o seguinte, a gente sabe que isso daqui é um array list com todos os valores sorteados.
Então vamos desenhar aqui rapidamente a memória. E a gente aproveita para desenhar todos os valores que estão dentro desse array list. Listas sorteadas. Então, vamos supor que isso aqui tudo seja a variável lista sorteados. Lista sorteados. E aí a gente sabe que ele vai ter uma posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Vamos só deixar essas posições mesmo. 1, 0, 1, 2, 3, 4, totalizando 5 elementos, né? Vamos supor que só tem 5 valores. E aí vamos colocar aqui na posição 0 a gente sorteou 10, na posição 1 a gente sorteou 20, na 2 o 30, na 3 o 40 e na 4 o 50. E agora vamos analisar esse for. O for each, melhor dizendo. Então, olha lá. Para cada valor dentro desse array, guarda dentro da variável sorteado. Então a gente vai criar mais um espaço aqui na memória. E esse espaço vai ser para a variável sorteado. E aí, o PHP nesse for each, ele vai passar em cada um dos elementos. Vai primeiro passar no 0, né? Aqui, ó, nesse 0, depois no 1, depois no 2. E para cada elemento que ele for percorrendo, ele vai pegar o valor e vai guardar dentro dessa variável sorteado. Então, na primeira vez, no for each, ele vai pegar o primeiro valor, que está na posição 0 do lista sorteados, e vai guardar dentro de sorteado. Então ele vai pegar esse valor 10 e vai colocar aqui dentro de sorteado. E aí o que ele vai fazer com esse valor? Vai colocar o valor dentro de sorteado e a gente precisa usar esse valor dentro do corpo do for each. Então dentro desse bloco de código aqui do for each, que tem início nessa chave de abertura e termina ali na chave de fechamento. O que a gente está fazendo com esse valor? A gente está simplesmente desenhando ele na tela dentro de uma tag P. Então, para o valor 10, a gente vai lá e cria um P com 10 dentro. Beleza, chegamos no final do for each. A gente volta, pega o próximo índice, né, a próxima posição desse array e guarda dentro de sorteado. Então ele vem e pega o 20 e coloca aqui dentro de sorteado. E aí a gente entra aqui no corpo e executa esse bloco de código. Então, vai criar uma outra tag P, só que dessa vez vai ter o valor 20. E a gente vai fazendo isso para cada um dos elementos até chegar no final, até passar por todos eles. Então, no final, a gente vai ter as 5 tags P com cada um dos valores que estão dentro do array. E é claro que isso acontece por causa do código que a gente escreveu aqui dentro, né? A gente poderia escrever qualquer código, mas no caso a gente está construindo com um echo uma tag P e colocando dentro da tag P cada um dos valores dentro do array de listas sorteados. Então esse é o funcionamento do for each. Ele nos traz essa facilidade, né, em relação ao for, que com for a gente precisa criar uma variável i e ficar controlando o acesso lá dentro do array. Com for each não, a gente pega cada um dos valores já e já pode usar ele diretamente. Então vamos usar esse for each lá embaixo. Eu vou apagar esse for each daqui de cima porque eu não quero mostrar aqui em cima. Eu só quero mostrar os números sorteados lá embaixo. Então eu vou substituir esse for por um for each. Então vou colocar for each e vou modificar aqui dentro para colocar para cada valor dentro de listas sorteados, eu quero guardar dentro de uma variável sorteado, sempre lembrar desse as. O as é justamente o que vai fazer pegar um valor em cada vez e guardar dentro dessa variável sorteado. E agora eu não preciso mais acessar o índice do meu array. Eu simplesmente uso a variável sorteado, que eu sei que dentro dessa variável vai ter cada um dos valores que estão dentro do array listas sorteados. Então vamos recarregar a página aqui, reenviar os mesmos dados para ver se funcionou. E continua funcionando. O for each também continua imprimindo, né, a tag P e dentro do P um echo sorteado.
Então, esse é o funcionamento do for each. Agora vamos ver o while. O while também é uma estrutura de repetição, só que a diferença é aqui dentro também, né? Então, o for, a gente viu que tem aquelas 3 partes. O for each tem essas 2 partes, né? A primeira parte a gente coloca o array, depois as e a variável que a gente quer colocar cada um dos valores. E agora o while tem uma parte só. Vamos ver como é que funciona. Para isso, né, vamos já usar uma funcionalidade para esse while, para a gente criar um contexto. Vamos supor que eu não quero que repita os valores aqui nos resultados. Né? Eu não quero repetir valores sorteados. Por exemplo, se eu colocar o valor máximo 1, valor mínimo 1, valor máximo 6, e eu quero sortear 6 números, e eu vou enviar, olha lá, repetiu o 6, repetiu o 4, só o 2 que ficou diferente. Né? Então eu não quero que repita os valores. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar o while para fazer isso. Então olha só. Por enquanto a gente está sorteando 6 valores. Então a gente sorteia qualquer valor entre 1 e 6, no caso aqui, né, entre o mínimo e o máximo. E para esse valor sorteado a gente simplesmente inclui no array. Se o próximo número que for sorteado for igual ao número anterior, nosso programa por enquanto não está se interessando nisso. Simplesmente pega esse valor, que é igual, e está adicionando também no array. Então vamos modificar o código para não deixar isso acontecer. E eu vou fazer isso com um while. Então tá aqui, ó. Eu sorteei um número. Só que eu só quero adicionar esse número no array se ele não existir. Então, deixa eu colocar em comentário antes, né? Para a gente entender o que está fazendo. Se o número sorteado não existir ainda no array, então adicionar esse novo valor no array. Então eu só quero incluir esse novo número sorteado caso ele ainda não exista no array. Como é que a gente descobre se o número já existe no array ou não? Existe uma função para a gente fazer isso. Essa função se chama inArray. Então deixa eu escrever aqui a função. Função para descobrir se já existe um valor dentro do array. Essa função é a inArray, em que a gente passa o valor e o array. Se o valor já existir, se esse valor já existir neste array, então essa função aqui me retorna true, o valor true. Se não, ela me retorna um valor falso. Se esse valor não existir dentro do array, ela me retorna um valor falso. Então eu posso utilizar um if. If in array, esse valor sorteado já existir no array de listas sorteados, melhor dizendo, né, se não existir, ou seja, se retornar falso, aí sim eu quero incluir esse valor no array. Então eu vou jogar esse código aqui para dentro. Então olha só, se esse valor sorteado não existir dentro do array listas sorteados, né, então se esse aqui retornar falso, se o resultado dessa função for igual a falso, aí sim eu quero adicionar esse valor sorteado no array. Se não, eu não quero fazer nada. Eu não quero adicionar esse valor se ele já existir. Então vamos apagar esse comentário aqui para não preencher muito o código. E vamos recapitular mais uma vez para ficar bem claro. Sorteamos um número aleatório, guardei em sorteado. Se esse valor sorteado não existir no array de listas sorteados, ou seja, se essa função inArray retornar falso, aí sim eu adiciono esse valor sorteado no array de listas sorteadas. Só que aí tem um problema, porque vamos rodar esse código para ver se funciona. Então, sortear, vou colocar aqui o valor mínimo 1, o valor máximo 6, e eu quero sortear 6 números. Vou enviar. E olha a resposta, só vieram 4 números. Vou enviar novamente, vou dar o Ctrl F5 aqui para dar o refresh na página e vou reenviar os mesmos dados. Vou dar o F5 mais uma vez, reenviar. Olha só, ele sempre está... Agora, se ele me deu 5 números,
Vou reenviar mais uma vez. 4 números agora. Vamos ver se chega algum momento que ele envia só 3. 4, 5... Enfim, mas a gente não está conseguindo os 6 valores. Agora sim a gente conseguiu os 6. Por que isso está acontecendo? Vamos entender esse código aqui para percebermos melhor. Para isso, vamos tirar um print dessa parte e levar lá para o nosso quadro. Então deixa eu apagar isso daqui. Está aqui o nosso código. E vamos lá. Então, o i começou com valor 0. Então vamos escrever aqui. O i tem valor 0. O quantidade tem valor 6. Então, beleza, vamos lá. A nossa variável sorteado vai pegar um valor entre mínimo e máximo, que é 1 e 6, né? Então, a gente pode sortear números de 1 até 6. Então, eu vou criar aqui a variável sorteado. E vamos supor que eu sorteei o número 1. O número aleatório sorteado foi 1. E por enquanto o meu array lista sorteado está vazio. Então, deixa eu escrever aqui. Lista sorteados, por enquanto não tem nenhum valor lá dentro. Escrever dessa forma assim, ó. Isso aqui ele tem vários valores, mas por enquanto não tem nenhum, né? Não tem nenhum valor armazenado lá dentro. Então o valor sorteado foi 1. E eu vou ver essa função aqui, vou verificar essa função. O valor 1, que está dentro da variável sorteado, existe dentro do array lista sorteados? E a gente vai verificar que esse valor 1 não está aqui dentro. Então, isso daqui tudo me retorna falso. Isso aqui é falso. E eu vou verificar. Falso é igual a falso. E falso é igual a falso, né? Então, isso aqui vai ser true. Isso aqui dá um nó na cabeça, né? Então, olha só, vou passar mais uma vez. O inArray sorteado, lista sorteados, retorna falso. Só que logo depois, eu estou pegando esse falso. Então, isso aqui tudo gera falso. Só que logo depois eu estou fazendo falso é igual a falso. E isso aqui dá o quê? Dá true, porque falso é igual a falso. Então, se isso aqui tudo é true, a gente vai executar essa linha 18 aqui, porque a linha 18 está dentro do if. E o que a gente executa na linha 18? A gente adiciona o valor que está dentro do sorteado no nosso array lista sorteados. Então, a gente vai pegar esse valor 1 e vai adicionar lá no array lista sorteados. Então, a gente coloca um 1 aqui. Pronto, adicionamos esse valor 1. O que vai acontecer? Beleza, executamos a linha 18, executamos a 17 e a 19, né? Executamos todo esse if já foi executado. Então, a gente vem aqui para o final do for, e o que a gente faz? Volta, adiciona 1 no i e faz a condição de novo. Então, vamos fazer isso. Vou apagar aqui antes. Vamos atualizar o valor do i, que agora deixa de ser 0, fica 0 mais 1 e passa a ser 1. E a gente faz a verificação. 1 é menor do que 6? É true, então a gente vai executar tudo que está aqui dentro do for. Beleza. Aí aqui no sorteado a gente vai gerar um número aleatório novamente, entre 1 e 6. E vamos supor que de novo a gente tenha zerado 1. Né? Para o nosso azar a gente gerou um número igual. Porque a gente não quer um número igual. Então deixa eu apagar aqui tudo. A gente gerou o número 1 e vamos para a próxima linha então. Essa linha 15 já foi executada. E aí a gente vai rodar essa função novamente. A gente vai verificar se dentro do array tem o valor 1. Né? Qual array? Lista sorteados. Então a gente vai lá no lista sorteados e vai verificar se existe o valor 1. E a gente vai verificar que existe. Então isso aqui vai me retornar true. E a gente vai perguntar, true é igual a false? E aí sim, isso daqui vai retornar falso, porque true não é igual a false. Se vai retornar falso, a gente não vai entrar no if. Então essa linha 18 a gente não vai executar. E olha só, a gente não vai colocar o 1 de novo no array.
Né? Esse é o lance aqui, é isso que a gente está verificando com esse inArray. Se já existir, a gente não vai executar essa linha, então não vamos adicionar lá o valor. Só que aí olha o que acontece. Beleza, a gente conseguiu isso. Chegamos aqui no final do for, a gente volta, adiciona 1. Então, a gente adiciona 1 na variável i, então deixa de ser 1 e passa a ser 2. E aí vamos supor, né, que a gente deu azar mais uma vez e o número aleatório gerado foi um 1 de novo. E aí a gente não vai adicionar de novo. A gente chega aqui no final do for, volta, adiciona mais 1 no i. Então o i deixa de ser 2 e passa a ser 3. E aí vamos supor que de novo, né, vamos supor que todas as vezes a gente vai ter o azar de toda vez sortear o valor 1. Então o i vai depois de ser 3, vai virar 4. Aí a gente vai sortear o 1 de novo, não vai adicionar, o i vai virar 5. Vai sortear o 1 de novo, não iremos adicionar, e aí por fim o i vai virar o 6. E quando o i virar 6, a gente vai parar o for, porque 6 não é menor do que 6. Então isso aqui vai dar false, e aí a gente termina o nosso for. Só que quando a gente terminar o for, dessa vez, né, desse azar que a gente deu de toda vez sortear o mesmo número, olha só a quantidade de números que foram sorteados. Só um. O nosso array vai ter apenas um valor lá dentro. E é por isso que estava dando aquele problema no nosso sistema. Vamos lá ver de novo o problema, vamos executar de novo o programa. Então vou colocar 1, 6, 6 números. Sortearam só aqui, só 3 números. Por quê? Porque só 3 números aqui nesse momento do range foram sorteados, diferentes, né? Só 3 números diferentes. As outras 3 vezes acabou sorteando por azar números que já tinham sido sorteados. Então esse é o problema. A gente está avançando no nosso for aqui sem adicionar um valor. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que ficar sorteando um valor, essa linha aqui 15, a gente tem que ficar rodando esse código enquanto a gente não conseguir colocar um valor novo lá dentro do array. A gente só pode seguir o i, a gente só pode colocar i++ e continuar nesse for se a gente garantir que esse valor sorteado foi adicionado no array. Senão vai dar esse problema aqui, ó. O nosso array vai chegar no final do for com menos valores do que a gente esperava. Então, para isso, a gente vai usar o while aqui, ó. While. Por enquanto, eu vou colocar true aqui dentro do while, só para a gente entender a explicação do while. Aqui dentro do while vem a condição. Se a condição for true, a gente executa o while. Se for false, a gente não executa. Chegando no final do while, a gente volta e verifica a condição novamente. Se ela for true, a gente executa de novo. Se ela for false, a gente para de executar o while. Tá? É claro que quando eu coloco true aqui dentro, ela vai ficar executando para sempre. Porque toda vez que a gente chegar aqui no final do while, a gente vai voltar e aqui a condição ainda vai ser true. E a gente vai executar de novo. Vai chegar no final do while, a gente vai voltar, a condição ainda vai ser true e a gente fica executando isso aqui num loop infinito. Então eu vou colocar uma condição aqui. Por exemplo, enquanto adicionado for falso, eu vou criar uma variável chamada adicionado para indicar se o valor sorteado foi adicionado ou não no meu array de listas sorteados. E aí, para isso, para eu colocar essa condição, eu primeiro preciso criar essa variável adicionado, porque ela ainda não existe. Então, antes do while, eu vou criar a variável adicionado e já vou dar um valor para ela de falso, indicando o seguinte, olha, eu ainda não adicionei nenhum número novo no meu array listas sorteados. E aí, dentro do while, eu vou sortear um novo número, vou sortear, e dentro do while também, eu vou verificar se esse número já existe no array. Então, eu vou trazer esse código aqui para dentro do while também. Então, olha só o que está acontecendo. Quando i é 0, eu crio uma variável adicionado, inicializo ela com valor falso, e aí eu faço a condição no while. O adicionado tem valor falso? A gente acabou de criar essa variável adicionado. Sim, ela é falsa. Então, isso aqui é true. Então, a gente vai entrar nesse while aqui. A primeira coisa que a gente faz no while é sortear um novo número e guardar dentro da variável sorteado. Depois, a gente verifica se esse número já existe no array. Se não existir, isso daqui vai retornar falso. E a gente vai fazer falso é igual a falso.
e aí vai ser true, e aí a gente vai adicionar esse número no array. E é neste momento que eu preciso dizer o seguinte, adicionado é igual a true. Eu preciso modificar o valor desse adicionado para true. Por quê? Porque quando a gente terminar de executar esse if, a gente vai voltar aqui para o final do while, e a gente vai voltar lá para o while e vai verificar essa condição de novo. Agora, se o adicionado tiver true, true é igual a false? Não. Então a gente para esse while, termina de fazer ele e vai para o final do for. E aí sim a gente continua a execução do nosso for. Mas, se o adicionado não tiver valor true, se o adicionado ainda for falso, a gente vai ficar preso nesse while aqui. Quando que o adicionado vai continuar sendo falso? Vamos fazer o seguinte, então vamos voltar lá para o nosso desenho, para o quadro, né? Antes disso, deixa eu tirar o print desse novo código. Espera aí, vou tirar o print de novo que ficou cortado. Vou tirar o print aqui desse for. Vamos voltar para o quadro. Deixa eu deletar. Colocar aqui o novo código. Então, olha só. Então, vamos lá. E começa com valor 0. 0 é menor do que 6? Opa. 0 é menor do que 6? É. Então, a gente vai executar todo esse bloco de código aqui que está dentro do for. Então, a gente cria a nossa variável adicionado. Inicializa ela com valor falso. E aí, logo depois, a gente vem para o while. Verifica essa condição aqui. Adicionado é igual a falso, então a gente vai lá no adicionado, verifica que o valor é falso. Falso é igual a falso? É. Então, se falso é igual a falso, isso aqui vai ser true e a gente vai executar o que está dentro do while. Então, beleza. Por enquanto, a gente já executou essa primeira vez do while. Vamos entrar e executar agora a linha 17. A gente vai criar a variável sorteado. E dentro dela a gente vai sortear um valor entre 1 e 6. Vamos, por exemplo, dizer que o número sorteado foi o 1. Beleza, linha 17 feita. Então a gente vem agora para a próxima linha, que é o if. E por enquanto o nosso array de listas sorteados está vazio, né? Vamos deixar aqui. Por enquanto está vazio. E aí a gente pergunta, esse valor de sorteado, que é o 1, já existe no array listas sorteados? Não, não existe. Então, isso aqui vai retornar falso. Falso é igual a falso? É. Então isso aqui tudo vai ser true. E se é true, então a gente vai executar aqui dentro. Beleza, executamos o if na linha 19. Vamos entrar nele, executar a linha 20. Deixa eu apagar aqui para ficar menos confuso. Então agora vamos executar a linha 20. O que a gente vai fazer na linha 20? Vai criar um novo índice lá no array e vai guardar dentro desse índice o valor de sorteado. Então a gente vai pegar esse 1 e vai colocar aqui na posição 0. Beleza, adicionamos o valor. E olha só o que vai acontecer agora. A gente vai modificar a variável adicionado para true. Então a gente vai pegar esse falso aqui, vamos apagar, porque agora o valor é true. Beleza, linha 20 executada, linha 21 executada. Finalizamos o if, terminamos o if. E agora a gente veio para a linha 23, que é o final do while. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente enxergar melhor. Essa linha 23 aqui é a tag de fechamento do while. E aí a gente volta para o while e agora a gente vai fazer essa condição novamente. Vai pegar o valor que está em adicionado, que é true, a gente acabou de modificar para true, e vai perguntar, true é igual a false? Isso aqui tudo vai dar false. Então a gente não vai executar o while mais uma vez. Já que isso daqui vai ser falso, essa condição vai ser falsa, porque true não é igual a falso, a gente não vai executar de novo nenhum desses códigos aqui. E a gente vai passar batido do while e aí finalmente a gente vai chegar no final do for. Beleza. Chegando aqui no final do for, a gente vai adicionar 1 no i. Então o i deixa de ser 0. Olha lá que o valor do i estava em 0. E agora passa a ser 1. Então, com o novo valor de i, vamos verificar a condição novamente.
1 é menor do que 6, é true. Então a gente vai executar tudo que está dentro do for. E olha o que a gente faz. A gente modifica mais uma vez o valor da variável adicionada. Então a gente vai tirar esse true daqui e vai colocar falso de novo. Acabamos de fazer isso aqui nessa linha 14. Então, linha 14 executada. Vamos para a próxima linha. Então, a próxima linha é a 15, que é a linha do while. A gente vai verificar essa condição aqui. O valor de adicionado, qual que é o valor de adicionado? Falso. Falso é igual a falso? É. Então, a gente vai entrar nesse while. E o que a gente vai fazer dentro do while? Primeiro, a gente vai executar a linha 17, que vai sortear um número. Então, vamos supor que o número, de novo, tenha sido 1. A gente deu azar de sortear um número igual. Mas vamos ver se está dando certo. Então, linha 17 executada, a gente sorteou de novo o número 1, e a gente vai verificar isso aqui. Ó. O número 1 existe no array lista sorteados, então a gente vai verificar que lá no array lista sorteados já existe o número 1. Então, se já existe, isso aqui tudo vai ser true, e a gente vai verificar true é igual a false? Não. Se true não é igual a false, então a gente não vai executar isso que está dentro do if. A gente não vai entrar no if, vamos passar batido no if e vamos chegar aqui no final do while. Então a gente volta para o while e verifica de novo essa condição. Só que olha só, dessa vez, qual é o valor de adicionado? Ainda é falso. A gente não modificou o valor de adicionado. O valor de adicionado ainda é falso, então falso é igual a falso? É. Então a gente vai entrar no while de novo. E o que a gente vai executar de novo? Essa linha aqui. A gente vai sortear um outro número e vai guardar em sorteado novamente. Vamos supor mais uma vez que o número tenha sido 1. Então a gente vai verificar esse if aqui. Deixa eu apagar para não ficar confuso. A gente vai verificar esse if mais uma vez. Vai verificar que o número 1 já existe no array. Então, isso aqui vai retornar true. True é igual a false? Não. Então, de novo, a gente não vai executar o que está dentro do if. E a gente vai chegar no final do while aqui, vamos voltar lá para cima e vamos verificar novamente essa condição e a gente vai ver que o valor de adicionado ainda é falso. E a gente vai ficar fazendo isso até o momento em que a gente chegar nessa linha 17 e o valor de sorteado, né, esse número aleatório que foi gerado, for diferente de um número que já existe. Então vamos supor que agora a gente tenha sorteado o valor 2. 2. Beleza, sorteamos o valor 2, vamos para a linha 19. Lá na linha 19 a gente vai verificar se o valor 2 já existe nesse array lista sorteados. Existe? Não. Então esse inArray, essa função aqui inArray, vai retornar falso. Porque não existe. E a gente vai verificar. Falso é igual a falso? É, true. Então a gente vai entrar aqui e executar essas duas linhas dentro do if. E a gente vai fazer o quê? Ó? Na primeira linha, a gente vai colocar esse número sorteado numa nova posição de listas sorteados. Então, a gente vai pegar esse 2 e vai colocar o 2 na posição 1. E vamos modificar o valor da variável adicionado para true. Então, a gente vai apagar esse falso daqui e vai colocar agora true. Beleza, executamos a linha 20, 21, terminamos o if no 22, chegamos aqui no final do while na linha 23 e vamos voltar lá para cima. E agora a gente vai verificar a condição mais uma vez. O valor de adicionado, qual é o valor de adicionado? True. É igual a false? Não. Então, a gente não vai executar o while dessa vez. Não vamos executar nada desse while. Então, vamos continuar o código e a gente chega aqui no final do for e agora sim a gente pode voltar lá para o início, atualizar a nossa variável i, que deixa de ser 1 e passa a ser 2. E a gente entra novamente, modifica mais uma vez o valor de adicionado para false. Então a gente apaga esse true daqui e coloca false. E vai tentar sortear mais uma vez um novo número. Então o que a gente viu? Que enquanto a gente não adicionar um novo número nesse array, a gente vai ficar preso nesse loop aqui, a gente vai ficar preso nessa repetição do while, sorteando vários números até o momento em que esse valor sorteado não exista no array e a gente finalmente consiga adicionar esse novo número sorteado lá no array. Dessa forma a gente garante que a gente vai ficar sorteando os valores até esse array ficar completo,
com valores diferentes. A gente garante que não vai ter nenhum valor igual. Então vamos ver se isso aqui deu certo lá no código. Vou voltar para o Eclipse. Enquanto esse valor adicionado for falso, a gente vai ficar sorteando os novos valores e a gente vai ficar verificando se ele já existe. Se ele não existir, então a gente inclui ele no array e coloca que o adicionado é igual a true. Vamos agora colocar aqui o valor mínimo 1, valor máximo 6. Quero sortear 6 números, vou enviar. E agora sim a gente tem 6 números, todos eles diferentes. Vou colocar mais uma vez aqui. Tá lá, mas todos os 6 números. Vou apertar o F5, reenviar. Está sempre gerando 6 números e sempre diferentes. Os números não se repetem. Então agora sim. E por fim, faltou a gente falar sobre a função implode. A gente acabou falando de uma função aqui inArray também, né? Mas agora vamos falar sobre essa função implode. Essa implode transforma um array em uma string. Então vamos fazer isso aqui no final. Eu vou apagar esse for each. Vou apagar esse for each. E ao invés de mostrar cada valor em uma tag P, eu quero mostrar todos os valores de uma vez só em uma string, porque eu quero transformar o array de listas sorteados para uma string só e mostrar de uma vez. Então eu vou criar uma tag P, e dentro da tag P eu vou colocar um código PHP, fazer o seguinte, echo, eu quero colocar no documento, né, eu quero escrever no documento HTML dentro dessa tag P, e aí eu vou usar a função implode para transformar a string, para transformar o array listas sorteadas em uma string. E aí eu quero pegar cada valor que está dentro de listas sorteadas e separar esses valores com vírgula, por exemplo. Então eu coloco vírgula, espaço, e eu quero separar cada um dos valores que estão dentro do array lista sorteados. Então é para isso que serve esse implode. Eu vou pegar todos os valores que estão dentro desse array e separar cada um deles com vírgula, espaço. Então vamos ver o que acontece. Vou clicar o F5, vou reenviar os valores, e agora está lá, ó, todos os valores sorteados separados por vírgula, espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço. Cada um dos valores que estão dentro do array de listas sorteados. Vou apertar o F5 para enviar de novo. E agora a gente está transformando esse array em string. Se eu substituísse esse vírgula aqui por traço, traço espaço, olha o que acontece. Vou dar o F5, está lá 2 traço espaço, 5 traço espaço, 6 traço espaço. Eu poderia colocar antes desse traço, né, do hífen, um espaço também. Então a gente vai separar por espaço, hífen, espaço, cada um dos valores. Então deixa eu reenviar. Agora sim, 3 espaço, hífen, espaço, 5. Ou seja, esse array foi transformado em uma string, com todos os valores que estão dentro desse array, usando a função implode. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um asterisco para separar, e apareceu o asterisco. Posso colocar esse caractere aqui, ó, que é um pipe, esse traço na vertical, vou dar o F5, e a gente está separando cada um dos valores com esse caractere. Então é para isso que serve o implode. Então, nesse vídeo a gente viu o while, o for each, que eu acabei apagando, né? E essa função implode. E de bônus a gente acabou também vendo a função inArray.